A palavra que eu tenho do Senhor para o seu coração nesta manhã é a vida dos primeiros cristãos. A vida dos primeiros cristãos. Queridos, eu tive o privilégio de nascer e crescer na igreja. Como seminarista, trabalhei em muitas igrejas e como missionário e pastor, nós moramos em muitas cidades, apoiamos, plantamos, soerguemos muitas igrejas também. E uma das coisas que a gente vê nas igrejas é a diferença das igrejas, que é algo lindo de vermos como temos igrejas diferentes, uma mais abençoada do que a outra. Nós nos maravilhamos quando vamos para Marília, na PIB de Marília. Que igreja extraordinária, que igreja fantástica, que igreja sobrenatural. Como a PIB de Marília tem nos abençoado em nome de Jesus. A igreja Amor e Cuidado do pastor Marcelo. Que igreja sobrenatural. A gente vai para lá e a gente bebe do rio de Deus. E como eles nos abençoam. E como que a gente aprende com a igreja Amor e Cuidado. Recentemente conhecemos a PIB de Junqueirópolis. O pastor Jétro, ele já esteve aqui na nossa igreja. Quem não ouviu de novo a pregação que ele fez aqui na conferência do Espírito Santo, é profética, é uma palavra liberada de Deus para a nossa igreja, para você é IVN, assista de novo essa mensagem, porque tem palavras proféticas para você ali. Meu Deus, a igreja de Junqueirópolis, a gente quando em vez está lá, que igreja extraordinária. A igreja do pastor Carlitos, só pelo YouTube, eu já estive lá, mas não em dias de culto. Conheci essa igreja muitos anos atrás, antes do pastor Carlito, e que igreja extraordinária, que trabalho fantástico, e tantas outras igrejas que eu ficaria aqui enumerando, que são igrejas poderosas. E eu vou dizer, IVN, que igreja é a Vida Nova? Meu Deus, o que Deus está fazendo nesta igreja, a nossa fama já tem passado o oceano, lá do outro lado, na Europa. As pessoas, elas comentam daquilo que Deus tem feito na nossa igreja, né? Em todo o nosso país, Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Enfim, existem muitas igrejas com muitas casas, de muitas formas, assim como numa família, às vezes tem um filho alto, um filho mais baixo, um pouco mais claro, outro de uma pele um pouco mais escura, assim, né? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas às vezes com feições diferentes, com jeito diferente, com personalidade diferente, e são coisas de Deus. Mas a grande pergunta que a gente faz é: o que é a igreja de Jesus? Como que a igreja de Jesus deve ser? Ou seja, igreja é algo assim que vem da cabeça do pastor Devanir, vem da cabeça dos pastores aqui da igreja, pastor Haroldo, pastor Cris, pastora Patrícia, vem da cabeça do pastor Domingos ou de qualquer outro pastor. Como que é esse negócio de igreja, né? Que tipo de igreja a gente deve ser? É bem verdade que há muitas igrejas que envergonham o evangelho, envergonham a palavra. Há muitas igrejas que eu tenho uma preocupação quando eu vejo assim que é muito bom ver o povo de Deus querendo aprender, querendo ouvir mais, mas a minha preocupação com as minhas ovelhas é o que é que eles estão ouvindo, porque tem muita comida estragada aí na internet, tem muita comida que tem aparência boa, tem coisas boas, mas no meio das coisas boas tem muita coisa ruim. E a gente sabe que um alimento estragado, ele pode fazer mal, ele pode fazer mal ao seu corpo. Um alimento espiritual faz mal ao seu espírito, contamina o seu espírito, extravia você da verdade, Então, essa palavra, ela é um fundamento, é um alicerce, eu estou restabelecendo o alicerce da igreja, o alicerce de quem nós somos, para onde estamos indo.
Qual é o nosso chamado? Então, diante disso, eu quero voltar os teus olhos, não para a igreja de Marília, nem de Araçatuba, nem de Junqueirópolis, nem de São José dos Campos, nem mesmo a nossa. Eu quero voltar os seus olhos para a primeira igreja que surgiu, para a igreja da Bíblia, aquela que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquela igreja que foi fundada pelos apóstolos, aqueles que andaram e foram formados não no seminário batista, presbiteriano, metodista ou assembleiano, mas foram formados no seminário de Jesus. Como era esta igreja? Quais eram as características desta igreja? É esta igreja que temos que revisitar. É esta igreja que temos que lançar o nosso olhar e dizer: quão longe ou quão perto estamos desta igreja? Quão semelhantes nós somos à igreja de Atos dos Apóstolos, quão semelhante nós somos à igreja primitiva, à igreja dos apóstolos, aquela igreja de Atos 2, esta igreja, qual é a semelhança que nós temos com esta igreja? E eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso de número 42, Existem verdades profundas aqui nesse texto, existem parâmetros aqui para a igreja, que eu creio que não é apenas descritivo, é normativo. Coisas que nós vamos ler aqui não está apenas descrevendo. Eu creio que Deus está estabelecendo uma norma. A minha igreja, ela tem que ter essa característica. Afinal, se Jesus iria edificar uma igreja, e a primeira foi gravada, foi escrito no livro, está na Bíblia, o que foi a primeira igreja, eu creio que o Espírito Santo, ele não ia colocar ali qualquer igreja, ele não ia descrever qualquer coisa. Eu creio que na providência de Deus, Deus deixou ali um croquis, Deus deixou ali um manual, Deus deixou ali uma planta, para que nós olhássemos e pudéssemos 2000 anos dizer: é este o padrão, é essa a norma, é dessa forma que tem que ser, é desse jeito que a igreja tem que ser. Mas o inimigo é tão sujo, que muitos teólogos, eles dizem assim: o livro de Atos é um livro histórico, e um livro histórico é só para você ler e achar bonito. Você não faz teologia em um livro histórico. E assim, a maioria dos teólogos rejeitam qualquer verdade expressa no livro de Atos. Quem disse que o livro de Atos é apenas um livro histórico? Ele narra uma história, mas quem afirmou, quem autorizou qualquer teólogo dizer: o livro de Atos é apenas história, é apenas para você conhecer, é uma história apenas para você saber? Eu creio, a teologia no livro de Atos, a verdade bíblica, a verdade profunda, a verdade que precisa sim ser analisada com as cartas de Paulo, com o restante da Bíblia, com o restante do Novo Testamento. Mas há ali algo registrado que é normativo para nós, que é um espelho, que é um padrão, que é referência. Antes de termos qualquer igreja da atualidade como referência, nós temos que ter como referência principal a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja, referência, e eles são referências nos seus acertos e referência nos seus erros. Ali está o que devemos fazer e o que não devemos fazer. A Bíblia, ela é honesta em registrar os acertos e os erros da igreja primitiva, no que eles erraram e no que eles acertaram. E nós podemos aprender com os erros e não cometer os mesmos erros. E podemos aprender com acertos e realizar os mesmos acertos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a coisa que nós fazemos aqui, que é questionada às vezes pela denominação, é questionado por outros pastores, mas que lá no livro de Atos, eles faziam. Então, quem deixou de fazer? Fomos nós.
que deixamos de seguir o padrão. E houve um retorno ao padrão de algumas igrejas. E nós estamos voltando àquilo que está registrado no livro de Atos. Amém? Então vamos lá. Alguns princípios para nós, referentes à igreja de Atos. Mas vamos ler o texto primeiro. Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos voltar ao padrão, vamos voltar ao início. Como era a igreja de Atos? A igreja de Atos, primeiro, era uma igreja na palavra. Diga, na palavra. Essa é a primeira característica que salta aos olhos. Quando a gente começa a ler esse texto, a gente vai ver que a igreja de Atos era uma igreja fundamentada na palavra, era uma igreja alicerçada na palavra, que valorizava a palavra de Deus. O texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus. O que era a doutrina dos apóstolos pregado em Atos se transformou depois em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira aos Tessalonicenses, primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João, Judas, Apocalipse, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, João. O Novo Testamento, aquilo que os apóstolos pregavam, se tornou depois os livros que nós conhecemos hoje. No Novo Testamento, sabemos que isso é um processo, Deus fez isso acontecer. Mas é como, por exemplo, o pastor Marcelo, que pregou uma mensagem, e depois essa mensagem se tornou um livro. A gente já pregou esse livro aqui, muitos têm este livro, né, onde estão os Elias, ou como é que é o nome do livro mesmo, Cris? Você é a resposta, que fala sobre os Elias da nossa geração. Mas este livro surgiu de uma mensagem. Então os ensinamentos dos apóstolos, as pregações, depois se tornaram livros. É lógico que esses livros foram direcionados, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nem tudo que o apóstolo pregou está na Bíblia. Nem tudo o Espírito Santo quis que estivesse está na Bíblia. Mas tudo que está na Bíblia foi pregado, foi ensinado pelos apóstolos. E a igreja primitiva, ela não tinha o que você tem na mão aí. Quem tem uma Bíblia, levanta a mão, levanta aí a sua Bíblia. Muitos temos a Bíblia no celular, né? No tablet e também a Bíblia física. Eu quero dizer que os crentes da igreja primitiva não tinham, a maioria deles, 99,9% não tinha um exemplar da Bíblia. Eles só tinham uma forma de ouvir a Bíblia, era se reunir para que os apóstolos lessem e explicassem a Bíblia para eles. Mas, queridos, eles amavam a palavra, eles tinham sede pela palavra, eles bebiam a palavra, eles memorizavam a palavra. Até Pedro, aquele tosco pescador, ele sabia muitos textos de cor da palavra de Deus. E eles não tinham condições de ter uma Bíblia em suas mãos. Era muito caro ter uma cópia de um livro da Bíblia. E a Bíblia que eles tinham era, vamos dizer assim, metade, quase metade daquela que nós temos. Porque eles tinham somente o Antigo Testamento.
O Novo Testamento estava ainda por ser escrito, mas o texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A igreja, querido, que vai prevalecer neste tempo, é uma igreja que está fundamentada na palavra. Não na palavra de homens, não na palavra de pastores, não na palavra de denominação, não na palavra de pessoas, mas na palavra de Deus, na palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, falando para o jovem Timóteo, diz: persiste, prega a palavra, porque o que liberta, o que salva, o que transforma, o que fundamenta, Jesus orando lá em João 17, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O mundo foi feito da palavra, Jesus é chamado de palavra. E como é importante a palavra. E a gente tem falado sobre a palavra, e pessoas que não tinham o hábito de ler a Bíblia, estão começando a ler a Bíblia. Pessoas que nunca leram a Bíblia toda, já tiveram o privilégio de ler a Bíblia toda. E eu tenho dito a algumas pessoas: pastor, eu não tenho o hábito de ler. Tudo aquilo que você faz por 21 dias se torna um hábito. Mas se mesmo assim for muito difícil para você ler, eu aprendi algo com o pastor Cris. Eu li a Bíblia toda umas 7 ou 8 vezes. Mas já estou indo para a segunda ou terceira vez que eu estou ouvindo a palavra. Então eu coloco a Bíblia em áudio e ouço 4 capítulos por dia. Ao final do ano você ouviu a palavra toda. E afinal a Bíblia não fala em ler, né? Lá no Novo Testamento, a Bíblia fala em ouvir, porque muitas pessoas não sabiam ler. Muitas pessoas não tinham uma cópia da Bíblia. Então, fala-se em ouvir a palavra, ouvir a palavra. Então, adquira esse hábito. Estava falando aqui esses dias também com uma pessoa, né, lá no seu trabalho, enquanto você está trabalhando, né, Alex? Põe lá, mostrei para ele lá no programa da Bíblia, no app lá que você pode instalar no seu celular. Você está viajando, você está dirigindo o carro, coloca ali, você está trabalhando em casa. Muitos dos nossos trabalhos permitem que a gente ouça a palavra, que a gente possa, e aí muitas vezes a gente está perdendo tempo, e tem gente perdendo mais cabelo do que eu e o pastor Haroldo. Sabe por quê? Porque ao invés de ouvir a palavra, a gente está ouvindo palavras de homens, a gente está ouvindo más notícias. A gente tem que ouvir a palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem o Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias. Boas notícias. A igreja primitiva, era uma igreja que foi perseguida, uma igreja que sofreu muito, mas a igreja primitiva, ela prevaleceu, porque era uma igreja fundamentada na palavra. A segunda característica da igreja primitiva era uma igreja que tinha vida de oração. O texto 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Diga orações. Meu querido, isso aqui era algo de dedicação. Quando diz que eles se dedicavam à palavra e se dedicavam à oração, é algo que você se dedica, ao que você se dedica. Por exemplo, um jovem, um garoto que fala: puxa, eu queria aprender violão. Então ele compra um violão e ele fica horas e horas ali, e ai dos ouvidos do pai, da mãe e dos irmãos, mas daqui a pouco ele está tocando, e alguém fala: puxa, como ele toca com uma facilidade. Mas você não viu que ele ficou horas e horas e horas e horas, e fez calo no dedo, e às vezes até sangrou o dedo ali de tanto treinar e treinar e treinar, até que ele pudesse tocar daquela forma, porque ele gastou horas e horas treinando. Amados, nós precisamos como igreja ter este nível de dedicação na palavra e na oração. A nossa igreja, a gente tem feito um esforço. Tem sido cansativo, mas tem sido tão bom. Eu, pastor Haroldo, pastor Cris, no final de semana, a gente tem mantido a igreja aberta das 6 da manhã às 6 da tarde. E aí o pessoal diz: pastor, voltou o culto, vai parar a oração? Diz: não vai parar a oração. Não vai parar, a gente só vai, né, terminar isso
se o Senhor disser, quando o vírus for embora, quando a gente sentir confiança de que a tempestade passou, mas a igreja continua aberta. E tem sido tão bom ver, às vezes, querido, a gente está aqui, a gente nem consegue orar muito, porque a gente está ali recepcionando, a pastora Patrícia preparando um café, e a gente está cuidando, às vezes liga de manhã as luzes, aí clareia, a gente desliga, e abre as janelas, e abre a porta, e recepciona as pessoas, enquanto as pessoas estão orando, a gente está vigiando para que elas estejam aqui seguras, mas tem sido tão bom ver como o Senhor tem despertado o seu povo para orar, como as pessoas têm tido sede, né? Por isso, e eu fico imaginando, a gente está chegando ali perto, a gente está começando a nos identificarmos com a igreja primitiva. Com a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha as horas que eles iam lá orar, né? Os apóstolos iam orar, chegava na hora da oração, eles iam. E a gente também está tendo isso, e está sendo tão bom. Então, a igreja primitiva, a igreja de Atos, eles tinham desses dois fundamentos, diga oração, palavra. Oração e palavra. Então é isso que nós temos que ter na nossa igreja. E que o Senhor, o Espírito Santo, Ele está cunhando isso em nós. A importância da palavra e a importância da oração. Tem gente que fala assim, eu posso fazer minha oração em casa. Eu posso ser crente em casa. Querido, é lógico que quando o governo proibir, a gente vai ter que fazer a nossa oração em casa. Mas quem diz que pode ser crente em casa, não entendeu nada o que é igreja. Porque eu não vejo a hora de passar esse negócio para poder abraçar. Eu nunca achei que eu ia sentir falta, né? Mas eu sou baixinho e tem uns gigantes aqui na igreja que às vezes vão abraçar e me coloca debaixo do braço assim, né? Eu tenho dificuldade de sentir cheiro, eu tenho problema de olfato, mas tem um cheiro que eu sinto, é quando esse cheiro da unção do óleo que os irmãos deixam assim, às vezes no meu ombro, que estão bem, sabe aquele irmão bem suado? Não é o irmão abençoado, é o irmão bem suado, né? Que aí eu chego, não vejo a hora de chegar em casa e trocar a camiseta, mas, querido, isso é bênção. É bênção, como tenho sentido falta de abraçar, de estar junto, sabe aquela oração que você dá as mãos assim, e aí cai todo mundo um por cima do outro, porque isso é igreja, e a palavra igreja quer dizer ajuntamento. O inferno quer nos afastar, esse vírus maldito tem nos afastado, mas quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, eles sentiram falta daquilo que eles haviam desprezado, o templo, a celebração, o estar na presença do Senhor. E eu creio que quando isso tudo passar, nós vamos dizer, como que é bom poder voltar agora ao novo normal, poder, né, lembra no face a face que a gente faz aquele montinho, vai caindo tudo no Espírito, um em cima do outro lá, meu Deus, isso é bom demais. Nós somos humanos, nós precisamos disso, desse contato, né, desse abraço, nós precisamos disso. E tem um povo assim meio frio, que quando eles vêm para o Brasil, eles falam, como é bom estar aqui no Brasil, porque lá no meu país eles não dão a mão, não abraçam, né? Eu vi aqui avós, que elas falam, puxa, como é gostoso aqui no Brasil, os jovens eles falam com os idosos, porque lá no país dela, eles simplesmente são ignorados, mas aqui não. Eu falo, puxa, os jovens eles falam comigo, é isso, nós precisamos, gente precisa de gente. Gente precisa de cheiro de gente, de calor de gente, de abraço de gente. Isso é comunhão, é estar junto. Estar junto. E igreja que cresce é igreja que gosta de estar junto. Igreja que cresce é igreja festeira. E célula que cresce é célula que tem bastante comida. É célula onde as pessoas gostam de se reunir. A igreja primitiva crescia porque ela tinha essa unção. A unção da comunhão, a unção do santo ajuntamento, amém? Então essa é uma característica que a gente vê na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha
também vida no templo, diga templo. Verso 46 diz: todos os dias, diga todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles não entravam nem no templo, eles ficavam só no pátio. Querido, quem tem fome de Deus, quem tem sede de Deus, se reúne em qualquer lugar, numa escola, num clube, no pátio, mas quer estar ali na presença de Deus. E a igreja primitiva, eles valorizavam o templo. Sabe que um dos termômetros para a espiritualidade de Israel era o cuidado que eles tinham com o templo. E eu creio que Deus está despertando a espiritualidade da igreja, porque as pessoas têm se levantado voluntariamente para pintar a igreja, para consertar alguma coisa, se mobilizado para comprar coisas, para abençoar este local que nem nosso não é ainda. Isso é um indicativo da espiritualidade. O templo, ele é importante. Não é porque no Novo Testamento nós somos a igreja, nós somos o templo, que o templo deixou de ser importante, que o local deixou, o local da comunhão, o local da reunião. Lembre-se que Jesus pegou um chicote, a única vez que ele pegou um chicote foi pelo que ele viu estar acontecendo no templo. E ele diz: a casa de Deus será chamada casa de oração, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm transformado em covil de ladrões. Jesus pegou um chicote porque ele ficou indignado. Uma das poucas coisas que deixou Jesus indignado foi aquilo que estavam fazendo ao templo, porque o templo, ele era símbolo, representação do que Deus significava para o povo, e de como Deus, da espiritualidade, como que o povo via Deus. Então o templo, as celebrações, a grande celebração, querido, lembra esse local aqui repleto? 500, 600, 700, uma volta de face a face. Ei, coisa maravilha, que extraordinário. Nós vamos voltar a ter isso, em nome de Jesus. E eu creio que nós vamos ter 2, 3 cultos, que esse local aqui, lotado em nome de Jesus. Isso faz parte da igreja, o templo faz parte da igreja, a grande celebração, é como se a igreja fosse um avião, com 2 asas, uma das asas da igreja é a grande celebração, é o templo, é o local que nos identifica, é a nossa casa, é a casa de Deus, é o lugar de oração, é o lugar de adoração, é o lugar da grande celebração, é o templo. Agora, a gente vem ao templo uma vez por semana, em média, mas eles eram tão abençoados e cresciam tanto, porque eles iam ao templo todos os dias. Alguém vai dizer: isso é fanatismo. Eu vou dizer: isso aí é fé maior do que a minha. Muitas vezes aquilo que o mundo chama de fanatismo é simplesmente uma fé maior. É uma fé maior, é uma fome maior, é uma sede maior, é uma vontade maior. Mas eles não ficavam apenas no templo. A igreja primitiva não tinha apenas vida no templo. A gente vai ver aqui que eles tinham vida nas casas, diga nas casas. Todos os dias, verso 46, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Essa última característica que eu quero salientar na igreja, tem muito. Mas essa última característica era que a igreja primitiva era uma igreja no templo, diga no templo, e nas casas, diga nas casas. A igreja se reunia nas casas. Querido, essa ideia de célula, essa ideia de fazer culto nas casas, essa ideia de ler a Bíblia na casa, de orar na casa, essa ideia de juntar as pessoas nas casas, não é minha, não é do pastor Cris, que é o pastor de célula, não é do pastor Po Yung Chu, não é de homem nenhum, é de Deus, é da palavra de Deus, é das sagradas escrituras, é do livro de Atos dos Apóstolos, onde está ali a planta da igreja,
onde está o desenho da igreja que Cristo escreveu de como a igreja deve ser. A igreja de Jesus é uma igreja no templo e a igreja de Jesus é uma igreja na casa. Querido, você tem duas pernas e você é feliz por ter duas pernas, e você pode andar e você pode correr, mas se você perder uma perna, o máximo que você pode fazer é saltar, mas sem uma prótese você não consegue correr, você não consegue alcançar, nem mesmo uma criança que tenha duas pernas. Uma criança com duas pernas, ela anda, ela corre mais rápido do que você. É por isso que as igrejas que têm essas duas pernas, o templo e as casas, elas correm e elas avançam no reino de Deus, mais do que igrejas poderosas, igrejas grandes, mas que são igrejas pernetas, porque elas são igrejas templocêntricas, são igrejas que tudo acontece no templo, ensina no templo, louvor é no templo, comunhão é no templo, e essa igreja é uma igreja perneta, mas uma igreja com duas pernas sãs. Ela está no templo e ela está nas casas, e ela corre, e ela corre, e ela avança com o reino de Deus, porque é uma igreja saudável, é uma igreja bíblica, é uma igreja como Jesus a fez. Por isso eu quero dizer para você, você é igreja. Se você é um crente de templo, um crente só de culto, desculpa dizer, você é um crente perneta. É por isso que você está capengando, é por isso que você não está crescendo como deveria crescer, é por isso que você não tem sido abençoado como poderia ser abençoado, porque se você não tem vivido uma vida no templo e nas casas, você é um crente que tem vivido o evangelho pela metade. Então fica aqui essa palavra para você. A igreja primitiva era uma igreja que tinha vida na palavra, que tinha vida na oração, que tinha vida na comunhão, que tinha vida no templo e que tinha vida na casa. Dessas 5 características, qual tem te faltado? Tem te faltado Bíblia? Tem te faltado oração? Tem te faltado comunhão? Tem te faltado templo? Tem te faltado casa? O que é que você precisa começar a praticar que você não tem praticado? Se nós queremos viver o resultado que eles viviam, e o resultado está lá no final do texto, que diz o seguinte, verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Diariamente. Eu converso com muitos pastores e eles falam, eu tenho dificuldade, falta líder na minha igreja, falta pessoas na minha igreja. E eu falo para eles assim, eu também tenho uma dificuldade. Ele fala, qual que é? Eu digo para eles, eu não sei o que fazer com tantos líderes. Sabe quem formou esses líderes? O Espírito Santo, do mesmo jeito que formou lá em Atos dos Apóstolos, nas casas e nos templos. É nas casas. As casas são a maior escola, a maior escola bíblica, a maior escola teológica, a maior escola ministerial da igreja, são as casas. A igreja primitiva teve 3.000 pessoas que se converteram, e sabe o que eles fizeram? Manda essas pessoas para as casas, junto ali com aqueles cristãos que têm, vão fazer culto nas casas, vão fazer segunda a segunda, culto nas casas. E aí como é que faz? E aí eles vão ver a necessidade de orar e de buscar, e vai faltar líderes, e eles vão se colocar à disposição, e à medida que eles se colocam à disposição, o Espírito Santo usa, e quanto mais o Espírito Santo usa, mais eles querem ser usados. E aí há uma aceleração no processo de crescimento, no processo de formação de liderança. Como a gente tem líder na nossa igreja, onde esses líderes foram formados? Nas células. Você entende por que o diabo quer parar a célula? Você entende por que o diabo te desanimou? Você entende por que o diabo fez você desistir de ser líder de célula? Você entende por que o diabo fez você fechar sua casa para a célula? Você entende por que o inferno se levanta contra a célula? Eu estou para dizer para você, se a igreja ficar dentro do templo, o diabo não atacará a igreja. Se a igreja ficar no templo, o diabo estará feliz com a igreja. Mas quando nós vamos para casa, o diabo ele solta o inferno em cima da igreja para parar
Mas o diabo ele é derrotado, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja. Aonde? No templo? Não, no templo e nas casas. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.